Semana passada eu recebi um recurso especial para analisar. A tese estava correta, a fundamentação era cuidadosa, 40 páginas bem escritas e o recurso foi inadmitido. A matéria nunca tinha sido pré-questionada. O advogado construiu o argumento perfeito para uma porta em que não era possível entrar. Esse não é um caso isolado, é a regra. E hoje eu vou mostrar os 5 erros que derrubam bons recursos antes de qualquer julgamento. Eu sou Alexander Leite, advogado com mais de 35 mil horas dedicadas à advocacia, sócio do escritório Aires Brito em Brasília e atuo com alguns dos processos mais complexos e importantes do Brasil. Se você é advogado e precisa recorrer ao STJ ou ao Supremo, esse vídeo é para você. Antes de entrar nos erros, um dado que contextualiza tudo. O STJ recebe por volta de 300 mil processos por ano e a Corte tem mecanismos de filtragem, barreiras processuais que funcionam como portões lacrados. A maioria dos recursos não passa desses portões, não porque a tese seja errada, mas porque a técnica de entrada às vezes falha. Os 5 erros que eu vou mostrar são todos sobre essa fase, da admissibilidade, e o entrave, portanto, anterior ao julgamento de mérito do recurso. O primeiro erro e o mais fundamental é tratar o recurso especial como se fosse uma segunda apelação. A apelação discute tudo, fato, prova, direito. E o recurso especial, ele discute apenas uma coisa, a violação equivocada de lei federal ou a interpretação errada de lei federal. O STJ não revisa o que foi provado no curso do processo, não reavalia testemunhos, documentos, laudos periciais, nada disso. E o advogado que perdeu nos fatos, digamos assim, diante de um acórdão desfavorável, tenta reembalar essa questão factual como se fosse jurídica para chegar ao STJ. O tribunal identifica isso e aplica a súmula 7, que é a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. E é a súmula que funciona como a barreira mais utilizada, sem dúvida. E é também a mais evitável, com honestidade, eu digo aqui. A pergunta que você precisa fazer antes de qualquer coisa: meu cliente perdeu em razão de matéria de direito ou de fato? Se ele perdeu em razão de matéria de direito, a norma foi mal interpretada, a jurisprudência foi mal aplicada, o STJ é o caminho inequívoco e o acesso fica mais facilitado. Agora, se ele perdeu por uma razão fática, alguma nuance fática ou probatória, as provas não foram suficientes, o juiz avaliou um documento de maneira desfavorável ou algo assim, a via do STJ fica mais difícil, sem dúvida, mas não impossível. É fundamental nessas situações saber dar o contorno adequado à matéria fática ou probatória e especialmente tentar todas as formas que essas questões elas estejam estampadas no acórdão recorrido, para que você possa tentar ressuscitá-las no STJ. O segundo erro, sem dúvida, é a falta de pré-questionamento adequado. Para o STJ conhecer do recurso, a matéria federal que você quer discutir precisa ter sido debatida previamente no acórdão recorrido. Se o tribunal local não tratou da questão, o STJ não vai apreciar por mais sólida que seja a sua tese. A lógica constitucional do STJ é clara. O recurso especial é para corrigir violação ou má interpretação de lei federal que tenha sido enfrentada pelo tribunal local. O tribunal de origem nem mesmo falou do artigo supostamente violado, não vai ter o que o STJ corrigir. O advogado às vezes se concentra tanto naquilo que ele considera o mérito do direito do cliente que ele acaba esquecendo que o STJ não existe para julgar o caso, mas sim a aplicação da lei ao caso. E sem o pré-questionamento adequado, o caminho ao STJ fica inviabilizado antes mesmo do protocolo do recurso especial. Existe uma saída para isso, é óbvio, que eu vejo poucos advogados usando bem, que é o pré-questionamento ficto do artigo 1025 do CPC. Se você opôs embargos de declaração apontando a omissão do tribunal sobre determinada questão e o tribunal rejeitou ou ignorou esses embargos, a matéria se considera pré-questionada para fins de recurso ao Tribunal Superior. A condição é técnica. Os embargos precisam ter identificado a questão com precisão, porque embargos genéricos que apontam omissão de maneira vaga não ativam o dispositivo com segurança do pré-questionamento. Mas quando feito certo, o artigo 1025 é a diferença entre um recurso inadmitido e um recurso que sequer chega a ter o mérito apreciado. A regra prática que eu sigo é: antes de redigir o recurso especial, eu verifico se cada questão federal que eu vou sustentar, ela está expressamente debatida no acórdão recorrido. Se não estiver, eu vou ter que opor os embargos de declaração e apontar alguma omissão com precisão para identificar
a questão e a norma violada. Isso precisa estar estampado no acórdão recorrido. Terceiro erro, o recurso de 40, 50, 60 páginas que tenta dizer tudo e não diz nada com clareza. O advogado tem medo de deixar algo de fora, então ele acaba colocando tudo lá. Cada tese que encontrou, cada jurisprudência que ele acha que pode funcionar, cada argumento que talvez convença o ministro. E o resultado é um recurso em que o argumento central fica enterrado no meio de muito ruído. E não vamos esquecer, os ministros têm milhares de processos para analisar. E eles não vão ficar garimpando dentro do teu recurso qual é o fundamento central no recurso de 30, 40 páginas. Ele vai ler a primeira e a última página e se ele não encontrar um argumento realmente relevante e evidente, ele vai passar para o próximo. E aqui tem um problema adicional. Quanto mais argumentos alternativos você apresenta no recurso especial, mais você sinaliza para o ministro relator que não tem certeza sobre qual deles é o melhor, o mais eficaz ou o efetivo. Um recurso que abre com 10 teses alternativas, ele comunica uma total insegurança. Um recurso que abre com a tese mais sólida, sustenta com precisão e restringe o pedido ao máximo, esse vai comunicar o direito adequadamente e isso aumenta, sim, as chances de conhecimento. Um exercício que eu faço para tentar encontrar o melhor recurso possível é reler e reescrever o recurso quantas vezes forem necessárias e tentar resumir o argumento central em 3 linhas. Se eu não conseguir fazer isso na primeira página, é bem provável que o meu recurso esteja longo demais e demorando tempo demais para apresentar o melhor fundamento. Por isso eu digo, foca no principal argumento e começa com ele de maneira simples e direta. O quarto erro é a demonstração deficiente de dissídio jurisprudencial. Uma das hipóteses de cabimento do recurso especial, justamente lá do 105, inciso 3º, a linha C da Constituição, é quando o acórdão recorrido ele contraria precedente de outro tribunal ou do próprio STJ. A lógica é simples, deve haver uma uniformização da jurisprudência e quem faz isso é o STJ no campo infraconstitucional. Para usar essa hipótese no cabimento do RESP, você precisa fazer o cotejo analítico de maneira adequada, identificar os dois acórdãos que tratam de fatos semelhantes e chegaram a soluções opostas ou diversas, transcrever os trechos relevantes desses dois acórdãos e apontar linha a linha as semelhanças e divergências entre eles. Isso de maneira bem cuidadosa e exercendo a dialética. E aqui tem uma sutileza adicional. Os fatos precisam ser realmente semelhantes. Se os casos têm diferenças relevantes, o STJ vai afastar a divergência. O cotejo analítico serve justamente para demonstrar que os casos são comparáveis entre si. Se a comparação não se sustenta, a hipótese da linha C não vai funcionar, independentemente da qualidade da transcrição que você faça dos acórdãos teoricamente divergentes. E o quinto erro e mais subestimado é protocolar o recurso especial sem verificar se o acórdão impugnado ele de fato é recorrível já ao STJ. Parece básico, mas eu vejo isso acontecendo. E o que eu quero dizer? Que antes de finalizar o teu recurso, você tem que fazer um checklist ali, verificar se já está no momento da interposição do RESP, por exemplo. Seja porque ainda falta o julgamento de embargos de declaração, seus ou da outra parte, seja porque é um acórdão de turma recursal e não vai caber o recurso especial, que não é de Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal, mas principalmente porque o acórdão talvez não esteja pronto ainda para levar essa matéria até o STJ, porque não se tratou de um tema que era fundamental e que poderia propiciar o conhecimento do recurso especial lá na frente. Então é muito importante que você faça essa análise final e verifique se, por exemplo, não é o momento de oposição até de embargos de declaração antes de subir com o RESP. E aqui vai o checklist final antes do protocolo. O acórdão é de TJ ou TRF, é de única ou última instância, a questão federal foi enfrentada de maneira adequada no acórdão recorrido, você está contando o prazo de maneira correta, é o caso ainda de embargos de declaração ou não. Se você fizer todos esses checklists, vamos chamar assim, nesse checklist final, é porque você tem sim a possibilidade de interpor um recurso especial com chance de conhecimento.